Então, muito boa noite, já está gravando nossa aula. Eu vou abrir também aqui no Instagram, para as pessoas escutarem um pouquinho sobre o que eu vou conversar hoje, sobre mais uma questão da constelação familiar. Quem me conhece sabe que eu sou CDF, CDF das constelações. Meu Deus do céu, como eu gosto disso. Como eu gosto desse campo, gente. É impressionante. É tão interessante. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Às vezes eu vou conhecer uma pessoa, né? Esse final de semana mesmo, do meu lançamento, aí eu conheci o marido de uma amiga minha, aí eu vou conhecer. Aí nisso ela já fez todo o meu histórico para ele, né? Aí ele é terapeuta da constelação, BBB, bababá, bababá. E aí, quando o cara conhece, aí já começa assim, sim, Elisa, mas deixa eu tirar uma dúvida com você, tipo, seja lá onde eu estiver, mesa de bar, na casa de alguém quer sempre falar, tipo assim, vou aproveitar a Elisângela aqui para eu poder perguntar a ela sobre essa minha dúvida, né? Aí às vezes eu digo, meu Deus, deixa eu ser eu, deixa eu ser Elisângela, né? Mas aí a missão é maior, gente. A missão é maior a ponto da gente dizer assim, não, então vamos conversar sem problema algum sobre constelação familiar. Então, o Instagram aqui está aberto, tá? Hoje nós vamos falar, eu dei um pulo, tá, gente? Para quem é aqui da formação, sabe que eu estava na página 125, tá aqui até o grampinho, ó. Mas eu dei um pulo bem grande, a gente vai voltar, né? Tá já pertinho de terminar aí esse livro, para a gente iniciar outro. Então, a gente vai voltar depois, até a turma pegar ritmo novamente, que toda quarta tem aula no laboratório sistêmico, ou que são as práticas das constelações, ou estudo do livro de Bert Hellinger, certo? Então, deixa eu ver aqui. Então, o que acontece? Hoje a gente vai falar do quarto capítulo do livro de Bert Hellinger, que é A Simetria Oculta do Amor. Eu queria perguntar aqui se tem alguém que entende. A gente vai começar primeiro a tentar desmistificar esse título. Eu quero saber aqui se tem gente, ou aqui no Insta, ou aqui na minha formação online, sobre o que seria, o que Bert trata sobre esse tema, a simetria oculta do amor. Vamos analisar essa frase. Vocês entendem o que é simetria, gente? Me falem aí, vamos participar. O que seria simetria? É o que simetria? Quem é que pode me ajudar? Alguém sabe o que é simetria? A turma da tímida, né? De Eu quase acho que tem a ver com... Seria a medida... Teria a ver com medida. Com medida simétrico, Medida, né? né? Essa medida... Muito bem, Maria. Essa medida seria o quê? Seria diferentes ou seriam medidas iguais? Ela tem uma simetria, ela tem uma lógica, ela tem uma... Como é que a gente diz? Uma hierarquia, ela tem uma organização, A né? simetria mesmo. Eu estou perguntando a simetria, gente. Ela, quando eu digo assim, minhas mãos são simétricas, elas são diferentes ou porque elas são iguais? É o Diferente. equilíbrio, professora. Como é? É a questão também do equilíbrio, Do dar e equilíbrio. receber. É assim, ó, simetria, gente, é isso, ó. Tá vendo aqui a palma da minha mão? Todo mundo tá vendo assim minha mão posta, ó. A unha do dedão com o outro dedão, não é? Aí isso daqui não tem um encaixe perfeito, ó, porque eles são iguais, ó. Não tem? Então, isso se chama simetria. O que está aqui, são simétricos, tem uma igualdade, se encaixa, entendeu? Isso se chama simetria. Aí, ó, vamos lá analisar o título do livro de Berta. A simetria
A gente já analisou a primeira palavra. Oculta. O que é que seria oculta, gente? Oculta a gente vê ou não vê oculta? Não. Não vê. Então, é uma simetria que está oculta. É uma coisa que são duas coisas que são iguais, que uma a gente vê e outra está oculta. Não é isso que Bert quer dizer? Uhum. Pronto. E o que é que ele diz que está uma coisa aparecendo e outra coisa não aparecendo? Uma coisa simétrica e oculta. O que é? O amor. Então, olha só o tema desse livro do Bert Hellinger, quando ele diz assim, ó, a simetria oculta do amor. Ele quer dizer que há dois amores dentro de cada um da gente. Duas formas de amar que nós temos. Duas formas. Estou tentando ver se eu acho o melhor ângulo aqui, para não ficar tão escuro o vídeo. Duas formas de amar. Um amor que é visto e um que não é visto. Um amor dito e um amor que não é dito. Um amor cego e emaranhado e um amor que traz à luz a consciência. Olha esse título de Bert Hellinger do livro A Simetria Oculta do Amor. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que existe um amor, uma atitude. Amor é atitude. Amor não é só, ai, eu amo aquela pessoa, ai, meu Deus, eu vou ficar aqui. O amor é atitude. Não é só sentimento aqui no peito, é atitude. Que atitude ali? Se eu jogo o lixo da casa, se o cara lava os pratos e eu cozinho, se o cara deixa a toalha em cima da cama, eu peço para ele tirar, ele tira, não é? Então, isso são atitudes que vão estruturar o amor em que local, Eli? Nas relações humanas. Então, olha o que é que Bert Hellinger nos deixa como herança. Que amar, existe duas moedas de uma face só. Existe aquele amor que a gente diz aqui, ó, eu te amo. Mas existe um outro amor simétrico a esse que eu estou dizendo que amo, que talvez não seja esse amor que eu expresso dizer que amo tanto. Vou dizer uma coisa a vocês. Vou dar um exemplo. Olha mesmo esse exemplo. Eu constelo muita gente que diz assim, Eli, eu estou cuidando da minha mãe, mas isso está sendo um peso tão... Depois que a vida já pesou de cuidar da mãe. Então, a pessoa vai lá, cuida da mãe, e essa semana mesmo, né, uma pessoa veio constelar a raiva que ela estava tendo de briguinhas com a mãe, porque ela cuida da mãe. E ela disse, eu não entendo por que eu tenho brigo tanto com minha mãe, porque eu tenho tanta raiva da minha mãe. Raiva nas brigas, né? Porque nas atitudes eu cuido dela, eu troco fralda, eu levo ela para médica, eu dou a insulina dela, eu faço tudo. Então, eu devo amar a minha mãe, mas porque eu estou encrencando com ela, ela é teimosa, eu mando ela fazer como eu quero. Por que, Eli? Porque essa relação está tão complexa. Vieram constelar comigo. E aí o babado é o seguinte, ó. Quando uma pessoa vem constelar esse tema, se você está preparada teoricamente, com o entendimento da filosofia das constelações, você vai pegar essa mensagem sistêmica rapidinho. Ah, então ela está com raiva por quê? Por que ela briga com a mãe dela o tempo todo, mas lá nas atitudes cuida da mãe, troca a fralda, leva para médico, leva para o hospital de urgência, nenhum irmão quer mais cuidar, só ela que cuida. Por que ela está tendo essa briga na relação? Deve ser porque ela está cansada ali, não somente. Porque o amor oculto de tantas atitudes de cuidar da mãe, o amor verdadeiro, que somos, é o amor por nós mesmos dela, está se sentindo frustrado. Porque ela para a vida dela para poder cuidar da mãe. Não que não possa, mas se ela tem 7 irmãos, por que não pedir ajuda, né? Quando é filha única, a situação é um outro olhar sistêmico.
Então, quando eu trouxe essa moça para constelar, quando ela veio constelar, ficou nítido que esse cri-cri que estava dentro no dia a dia dela com a mãe dela é porque a alma dela sabe que ela não está sendo feliz, que ela parou a vida dela para fazer apenas isso, apenas cuidar da mãe. Tanto é que na cena da constelação, essa moça ela trouxe ela no centro. E todos os irmãos completamente afastados da mãe dela. Ela casada com a mãe, uma imagem ela aqui, a mãe aqui no centro do paninho que eu constelo, e os 7 irmãos com ela, 8, né? 7 irmãos lá atrás, bem longe. E aí ficou claro, a partir da cena, que ela faz o quê? Deixa que eu sou a melhor. Lá no mais inconsciente dela, o que é isso ali? É um movimento do que a gente chama na constelação de arrogância. A pessoa está arrogada. Ela diz, eu sou a melhor filha para poder cuidar da minha mãe. Então, isso, gente, isso é o amor cego e emaranhado. Isso é o amor oculto, a simetria oculta do amor, que tem como tema do livro de Bert Hellinger. Então, esse amor é oculto porque um amor é aquilo que eu digo, eu vou cuidar da minha mãe até o fim, e um outro amor é o que eu paro a minha vida para cuidar dela e tenho raiva, porque a alma da gente sabe que a gente veio para cá cuidar da gente e viver para a gente. E eu posso, sim, pedir ajuda a um irmão para cuidar, pedir outro para pagar o plano de saúde, pedir outro para fazer isso. Mas tem gente, né, que vive uma situação dessa extremamente só para isso. Então, a alma da pessoa está zangada, não é com a mãe, é com ela mesma. Então, as irritações, elas passam a ser frequentes por conta disso, porque o outro está dizendo assim, a filha, no caso, né, por sua causa, eu paro a minha vida. Só que essa frase, ela está escrita com a caneta da vida de forma inconsciente. Lá no mais profundo, no oculto, na simetria oculta do amor, está escrito, eu estou parando a minha vida por sua causa. E aí a gente entra para um sentimento que é uma palavra bem chata de ser dita, mas é a verdade. Para um sentimento, gente, olha que louco, o sentimento de vingança da própria mãe. E é por isso que vem as picuinhas e vem as briguinhas. Tem que fazer como eu quero, porque sou eu que cuido dela, ela não sabe fazer, e não sei o quê. A gente fica arrogada, achando que é melhor ou maior do que a mãe. Então, quando o Bert traz essa simetria oculta do amor, ele vai trazer nesse âmbito de que toda vez que a gente ama alguém, tem uma simetria por trás disso. Então, toda vez que eu amo e que minha alma sente que não estou satisfeita com alguma coisa, é porque tem um amor oculto sustentando essa relação. E é lá no oculto, no inconsciente, que essa relação ela vai realmente demonstrar ser exatamente como ela é. Aqui no teatro da vida, com o que a gente chama de ego, de consciência aqui, do que eu olho aqui, vejo aqui um livro, um copo, um computador, isso é apenas um teatro, isso não é a realidade completa. É apenas o ponto do iceberg de tudo isso que a gente enxerga. E o maior que a gente enxerga está lá no nosso inconsciente, que muita gente morre de medo de chegar no inconsciente, porque é um caminho sem volta. É um caminho sem volta a gente ir atrás de cenas e movimentar essas cenas com as nossas águas, tá, gente? Então, para iniciar, né, esse tema da simetria oculta do amor, do livro do Bert, ele quer dizer isso, gente, porque tem um amor que é cego e emaranhado e tem um amor que traz à luz a consciência. Esse outro amor que está oculto, que é o amor que a gente está atuando na realidade, ele só vai aparecer nas atitudes que a vida da gente simplesmente fica truncada. Então, por exemplo, vou dar outro exemplo para me fazer mais clara. Então, por exemplo, né, uma pessoa diz assim, Eli, eu não consigo sustentar um parceiro comigo. Então, ele aqui, ó, na consciência, ele tá, eu quero uma pessoa, eu quero uma pessoa, eu quero uma pessoa, já fiz
promessa para santo, para Santo Expedito, Santo Antônio, seja lá quem for. Estou na consciência, ela diz, eu quero, menina, olha, eu vou te contar, o que eu mais quero é uma pessoa. Ou então, o que eu mais quero, vou dando outro exemplo, é passar no concurso. E aí, por que essa atitude não se concretiza? Por que esse amor não chega e por que esse concurso não se realiza? Porque a simetria oculta desse amor está muito escondidinha dentro de você. E quando a gente abre uma constelação familiar, a gente não vai ver aqui o teatro de dizer, eu fiz 3 concursos, estudei para 3 concursos ali, não passei nenhum. Isso aqui é só um teatro, porque isso aqui é o ego. O que é que está por trás da simetria é o que interessa as constelações. É o que interessa a mim como terapeuta. Porque o que está oculto é o que eu consigo enxergar. Eu, Elisângela, e muitos terapeutas da constelação. A gente trabalha com isso que está com o invisível mesmo, gente. Né? Então, o que é que está no oculto quando uma pessoa não consegue passar no concurso? Eu vou dar um exemplo, né? Pode ser vários, depende da alma da pessoa. Ela pode estar com o sentimento de que se eu passar no concurso, eu vou abandonar meu pai e minha mãe. E o que eles vão fazer sozinhos juntos? Uau, né, Li? O que é que esse casal vai fazer sozinhos juntos, né? Então, às vezes o pai e a mãe brigam, ou tem uma questão aí, o filho está lá metido, a filha está lá metida no meio da briga. E aí ele fica no ego, na consciência aqui, eu quero passar no concurso, se inscreve em 3 cursinhos, um outro professor particular, e ó, puf, não acontece absolutamente nada. Porque o que está por trás da emoção é o que minha mãe vai fazer com meu pai juntos quando eu sair dessa casa. E aí interessa a mim essa questão, porque aí eu vou desvendar, vou trazer a partir de uma frase de cura, dizer para ele dizer, mamãe, encontre outro sentido para a sua vida e do seu marido, além de mim. Porque é isso que um filho ou uma filha precisa dizer quando ele se sente travado, sem conseguir sair de casa, sem conseguir ganhar o mundo, né? E trazendo outro exemplo da pessoa que não consegue um relacionamento, ela também, de alguma forma, ela está dizendo a mesma coisa. Ou ela pode estar dizendo assim, como um caso que eu estou lembrando aqui, como é que eu vou ser feliz numa relação amorosa se todas as mulheres da minha ancestralidade não são casadas ou não são felizes? Então, essa pressão, eu já estou começando a adentrar o tema de hoje, que é a consciência do grupo familiar. Essa pressão que acontece de eu me sentir culpada por ser feliz e minha família não está sendo, simplesmente leva você a travar em atrair uma pessoa. Não tem santo que traga esta criatura. Não tem promessa. Porque você prometeu dentro de você. Você prometeu. Eu fico só, mamãe. Eu fico só, papai. Para poder honrar a tua solidão. Ou então eu fico só, mamãe. Eu não encontro ninguém para poder estar entre a briga entre você e o papai. Então, quem é que rege o ser humano? É o racional, como está aí posto no nosso sistema capitalista, de que as pessoas têm que ser extremamente maravilhosas na matemática, na química, na física, em português e linguagem, não precisa tanto? Não. Quem rege o ser humano é o emocional. É o campo emocional que rege o ser humano. Que vai dizer assim, a minha emoção que está dentro de mim é que vai dizer para onde eu desejo seguir com a minha vida. É isso, dentro da tua emoção, é você olhar para o seu pai, para a sua mãe e dizer, eu sinto muito pelo destino de vocês, mas eu vou seguir o meu destino. E me abençoe se ele for diferente do de vocês. Então, quem estrutura o ser humano, é lógico, gente, que se a gente recebeu da própria natureza o cognitivo e o emocional, os dois vão servir para a gente. Você precisa ter uma lógica matemática, né? E você precisa ter uma lógica emocional. O Daniel Goleman,
eu acho que é o Daniel, ele que desenvolveu as 7 inteligências múltiplas. Quando eu comecei a ler o livro dele, eu dei um alívio imenso dentro de mim, porque eu nunca fui boa de matemática, mas me botasse um desvendar o mistério, que 2 segundos eu desvendava. E graças a Deus que as constelações surgiram no meu caminho, né? Porque foi aí que eu adentrei com a minha inteligência. Eu tenho uma inteligência emocional. E aí, quando você toma posse disso, você vai lapidando esse material, esse instrumento, que para mim serve, essa lógica emocional serve demais para as constelações familiares. Porque você tem que ter um certo raciocínio lógico emocional para entender por que uma pessoa está oculta, está emaranhada numa determinada questão, e o que isso tem a ver com bisavô, bisavó, né? Então, é também um movimento racional, lógico, emocional. Então, gente, quando eu trouxe esse início, essa abertura sobre a simetria oculta do amor, Bert Helling, no seu livro, ele quis dizer isso, né? De que esse amor que a gente vive, ele é simétrico e ele é oculto. Ele é simétrico porque, do mesmo jeito, é como se fosse uma moeda com 2 faces, né? Se eu estou aqui trancada na minha vida, na prática da vida eu estou trancada, é porque aqui do outro lado tem algo que espelha essa dor, olhando lá para trás, lá para a ancestralidade e tudo que foi das relações da minha ancestralidade. Então, nós somos, sim, já introduzindo agora o tema de hoje, que dessa aula de formação em constelação familiar. Aqui está reunido, gente, 3 grupos: especialização em constelação familiar, supervisão em constelação familiar online e formação presencial daqui de Brasília, onde eu estou agora, certo? Então, Bert Helling, ele vai trazer essa teoria do amor, e ele também vai trazer a teoria de que nós somos seres sistêmicos. Eu não sou Elisângela porque eu simplesmente quero ser Elisângela, mas eu sou Elisângela porque em mim já está contido o pai, a mãe e a ancestralidade desse portal de vida. Então, quando Bert Helling ele vai nos trazer que nós somos sistêmicos, ele traz isso como garantia das nossas atitudes. Então, vai ter coisa em você que não é você atuando. Olha mesmo, muitas coisas não é você atuando. É a memória sistêmica familiar da tua família atuando em você. Então, é um playgroundzinho essa vida. Eu não sei se a brincadeira é muito boa, né? Eu não sei, não, ela não é muito boa. Mas é um playground, a brincadeira vai ser o seguinte: depois que eu me tornar adulta, eu simplesmente sair limpando essas memórias. Preciso limpar essas memórias. Porque com essas memórias limpas, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar a mim mesma. Eu vou encontrar a minha verdadeira essência, o meu verdadeiro self. A mais pura verdade de mim mesma eu vou encontrar. Então, é por isso que a gente simplesmente, quando é criança, a gente está ali, né, à mercê de toda a estrutura dos pensamentos da cultura da nossa família. E a gente não tem para onde ir. A gente é o que Bert fala, dentro da consciência, ele divide a consciência em 3, né? Consciência pessoal, consciência sistêmica familiar e consciência da totalidade suprema. Então, lá na consciência individual, a gente é totalmente dependente da nossa família, porque a gente está à mercê da sobrevivência. Então, quando eu digo assim, eu quero o meu mingau, quando a pessoa é criança, ela não vai dizer: ô mãe, peraí, me ensina aí, 3 colheres de leite, nananana, para fazer o meu mingau, que eu estou com fome. Não, a criança vai berrar, chorar, espernear, estou com fome, até alguém dar comida a ela, porque ela ainda é esse animal instintivo. E está tentando, através do seu instinto, como qualquer outro animal, nós somos animais, a sua sobrevivência.
Então, se na hora que a criança chora e a mãe já sabe que ela está com fome e não dá o mingau, o gagal, né? Passa 3, 4 horas, a pessoa com fome, o pirrai lá com fome, ela, com aquela dor, aquilo é uma dor, a dor da fome. Ela vai entender com aquela dor. Eu não sou tão amada, eu não, quando eu peço, não recebo logo. Ela já vai, a partir dali, daquele choro, que muita gente pensa que a criança não está... não sabe de nada, a criança está chorando. Tira da frente que ela esquece. Não, ela está construindo ali as sinapses do que vai ser o movimento das relações que ela vai ter no futuro. Então, a partir daquele choro de fome, porque ela quer o mingau, e ela não é atendida, e solucionado a questão dela, ela guarda ali um sentimento, gente. Ela guarda um sentimento profundo de dizer assim, né? Não fui atendida no meu desejo mais primal, né? De fome. Então, a partir daquele movimento ali, ela pode crescer, pode começar a ter raiva da mãe, pode começar a olhar para a mãe quando a mãe vier meio que desdenhando, ou o pai vier desdenhando, trazendo a mamadeira, ela pode simplesmente tomar e bater assim na mãe, como uma revolta, uma raiva, que ela ficou ali esperando aquele mingau. Eu estou falando de uma situação que demora mesmo, né? Não é assim, chorou e pá, e recebeu. Então, essa criança ela vai guardar a memória das relações a partir desse contato das suas percepções visuais, auditiva, paladar, olfativa, o maior campo de percepção, que é a pele, e o campo intuitivo. Então, ela é uma folhazinha ali completamente lisa para poder receber as informações. E, a partir daquele momento ali, ela começa a dizer como é a mãe, como é o pai, com quem ela consegue as coisas mais rápido, com quem ela não consegue, e ela vai criando, a partir dessa relação, de solucionar sua sobrevivência, ela vai criando o afeto, o amor, quem realmente atende ela com mais delicadeza, com o olhar olhando para ela, com um cheirinho, com um agrado, e ali ela aprende como se relacionar com a mãe ou com o pai dela. São as primeiras impressões sobre a matemática do amor que uma criança absorve. Então, quando ela vê que essa matemática não está somando, está só retirando dela, e aí ela vai crescendo, ela pode se tornar adolescente, que ela se sente excluída da família, que ela se sente rejeitada, que ela simplesmente vê que não é acolhida na forma dela de ser, e ela cria um campo de defesa, o que a gente chama de poço primal. Isso é uma teoria do grito primal de Arthur Janov, né? Eu já li esse livro com uma turma minha de formação, então ela vai criando um campo de egrégora mesmo, diante dela, que é a sua proteção de self. Ela pode criar um campo de amor e dizer, não, do jeito que eu sou amada, eu também me amo. Então, esse amor fica fluido, fica lá e cá. Ou ela pode criar um sentimento de dizer, já que eu não fui amada, então a culpa é de quem? A culpa é minha, porque eu chorei demais querendo comida. Esse adulto com esse pensamento. E nesse período da gestação até a fase adulta, até a fase do poço primal estar assim, esgotado, transbordando de dor, é tudo que a gente absorveu do que Bert chamou de consciência sistêmica familiar. Então, a consciência sistêmica familiar, ela vai ser formada, gente, pela cultura da família, pela forma que a família respeita, pela da dignidade, pela forma que a família ama, pela cultura da música que a família absorve, do modelo de degustar bons vinhos ou se embriagar, pela forma da família se sustentar na vida, se é com esforço ou é com mais leveza. Então, vocês imaginam aí uma folha de papel ofício
totalmente lisa, que nasce imaginando, fazendo que ele é uma criança, e essa gama de informações chegando para essa folha, e aí ela vai estar toda rabiscada, arranhada, né? E vai nos representar agora adulta. Então, a adulta, ela vai ter que ter a coragem de olhar para todo esse amor oculto que está lá no inconsciente e dizer, né? Não, agora é comigo, agora eu vou limpar essas memórias. Então, quando o Bert Helling traz a consciência do grupo, ele quer falar exatamente sobre isso, sobre que nós somos seres sistêmicos. E não é apenas a convivência ali com a mãe e com o pai que vai nos formar. Aí é onde entra a maior campo de teoria do Bert Helling. Mas que existe 7 gerações para trás que guarda, através de um campo de memória, tudo o que foi de relacionamento. Tudo, gente. Vocês imaginem, deixa eu ver aqui, uma coisa que eu posso pegar aqui. Vocês imaginem que isso daqui é a consciência, a memória sistêmica familiar. Cada família tem uma cápsula preta dessa, igual a caixa preta do avião. Então, cada família tem uma. Aqui dentro dessa cápsula preta contém cultura, gostos para boas músicas, gostos para vinhos, religião, tudo que vocês imaginarem de crenças, atitudes, relacionamentos, respeito, tudo. Então, dentro dessa cápsula, ela é degustada por cada membro, não pela boca, mas pela memória sistêmica. Geneticamente, é passada essa informação geneticamente para todas as pessoas. Então, quando passa as informações, isso quer dizer que, se lá minha bisavó ela morre no parto, essa relação, esse sentimento, essa dor, isso que aconteceu vai ficar gravado na memória do sistema. Porque essa memória é gravada onde também? Ali, na consciência do sistema. O sistema é uma consciência. Vamos dizer que na hora que a bisavó morreu, ninguém disse, deixa para lá, ela não era muita coisa mesmo, ninguém vai para o enterro dela, não faz nada. Então, essa consciência que agora não é mais física, mas oculta, né? Ela vai exigir do próprio sistema que o sistema reconheça ela e reconheça a morte dela, porque sem a bisavó, a neta não tinha nascido. Entendeu? Então, por isso que além das consciências, Bert Helling mistura a consciência e as leis do amor, que é as leis de pertencer. Ele faz uma saladazinha aí, um entrelaçamento, né? Então, na hora que essa bisa não é honrada, vem alguém lá na frente e diz, né? E sente na alma. Por que na alma, gente? Porque a consciência passa pela alma humana, pelo espírito humano. Então, na hora que a consciência passa pelo espírito humano, é como se fosse um algoritmo, né? Espera aí, deixa eu contar aqui. Vamos passar aqui essa memória para mais um membro aqui. Tem a avó, a bisa... cadê a bisa? Não, a bisa... Tem um vazio aqui nesse número aqui. Então, parece que ele não existiu, essa bisa não existiu. Então, pergunta aí para mais para frente, quem é essa bisa? Então, esse algoritmo humano, cerebral, ele vai perguntar quem é a bisa. E vai ficar a pergunta no ar. E aí vem uma alma extremamente sensível, uma alma a gente pode chamar de esponja, e ela inconscientemente ela levanta a mão e diz, opa, deixa que eu vou atrás de honrar essa bisa e de honrar o que ela passou aqui e morreu de forma tão abrupta. Entenderam? Então, tudo que é excluído dentro do sistema, negligenciado, dado, abandonado, alguém vem e vai incluir. Porque o próprio sistema faz uma pressão para o membro poder trazer a memória da pessoa. Não é porque a criança morreu com 3 meses lá na gravidez que ela não existe, não. Ela já pertence à família. Então, se tem uma coisa que a gente precisa entender dentro de um processo terapêutico, psicológico, de cura através da constelação familiar, é perguntar. A primeira coisa que você deve perguntar: quem do meu sistema foi excluído? E aí eu vou fazer um parêntese aqui para trazer para vocês. Foi exatamente isso que eu fiz no meu livro.
baralho sistêmico, um método como nexo para a constelação familiar. O início desse livro eu traço a minha cura pessoal de quando eu descobri que eu estava emaranhada do mesmo jeito que a minha mãe. Busquei um casamento, me separei do mesmo jeito que ela se separou. Então, quando eu vi isso, depois que eu me separei, eu falei, opa, tem algo errado em mim. Então, esse livro ele vai trazer esse movimento de quando eu olho para isso, eu descubro duas grandes coisas no meu sistema. Uma, que eu tinha que olhar para minha mãe e dizer, mãe, eu sinto muito pela sua separação, assim como eu sinto a minha. Mas agora a gente vai ter destinos diferentes. E para eu poder ter um destino diferente da minha mãe, foi o que eu precisei fazer? Eu fui olhar, fiz um outro movimento, está tudo aqui no meu livro. Eu fui incluir meu pai, porque eu vi que ele estava excluído da família, através da alienação parental. Né? Toda mulher faz isso, tá, gente? Toda mulher depois se separa, ela está revolta, e ela diz, peraí que esse caba vai ver aqui com quantos paus se faz uma canoa. Que a mulher ela se sente no poder, o filho é meu, eu pari, não é seu, não é meu. Então a gente tem a carta na manga dos nossos filhos mesmo, e é assim mesmo. Aí depois a gente muda, né? Então, quando eu vi que meu pai tinha sido excluído, não que ele fizesse questão de estar com a gente, tá? Vale a pena dizer isso. Mas eu, como filha sistêmica agora, como terapeuta sistêmica, eu disse, não, só há um caminho da minha cura. Honrar o portal de vida. Dizer à minha mãe que sente muito, mas que não vai seguir o destino dela com ela, né? E o outro é incluir esse homem que me deu a vida dentro de mim. Incluir. Dizer, olha, vem cá, você fez uma coisa por mim que ninguém mais poderia fazer, você me deu a vida. Então, isso é muito bom. Então, o meu livro, ele reúne exatamente isso, o que eu falo hoje. Então, para eu poder chegar onde eu estou hoje, terapeuta sistêmica, um nome reconhecido em Brasília, escritora agora, né? Posso aí ficar toda cheia de perna aí, né? Autografando aí os livros, e aí a patente de um método, né? Eu agora patenteei meu método é meu, ninguém toma. Onde ele for agora, onde ele estiver, todo mundo vai dizer, é de Elisângela, né? Até quando eu não estiver mais aqui. Então o livro, gente, ele vai trazer esse meu processo de cura na hora que minha alma, toda terapeuta é assim, na hora que minha alma capta a dor dessa exclusão paterna, eu falei, não, então vamos lá, eu vou copiar o comportamento do meu pai. Então, eu saí copiando muitas atitudes dele em inteiro amoroso. Por quê? Porque eu estava tentando trazer meu pai para perto de mim. Então, quando esse casamento não ia dando certo, ou um namorinho aqui, outro ali, não ia dando certo, foi quando eu vi, né? Então, peraí, então, mais uma vez, eu estou trazendo ele. Então, essa inclusão que os membros fazem, independente de ter convivido ou não com o pai, tá? Porque eu não convivi com meu pai, nunca convivi, vim conhecê-lo aos 7 anos de idade, mas sabia todas as atitudes dele na minha alma, e os parceiros que eu trazia era exatamente igual a ele, né? Então, assim, depois eu disse, não, peraí, que meu Deus, que tanto sofrimento é esse, menina? Tu tá querendo o quê com tudo isso, né? E aí eu disse, não, então vamos trazer esse pai e dar um lugar a ele de honra ao que ele fez de melhor, foi me dar a vida. E aí concretizou tudo isso na minha vida. Mas também isso é um movimento que você que está me escutando agora, que você deve fazer. A primeira pergunta que a gente tem que fazer, quando a gente toma consciência de que a gente está instalado dentro de uma memória sistêmica familiar. Você é colocado dentro da tua família depois que você nasce. Então, essa colocação aqui faz você já ser um ser sistêmico. Independente se você acha que sua família é brega, que é pobre, que é feio, que é isso, que é aquilo outro, e você não quer ficar perto deles, você já é eles. Eles já estão dentro de você. Você não pode negar mais essa existência, né? E daí é importante você começar a fazer essa primeira pergunta, porque
Porque todo mundo que vai trazendo esse campo de força, de buscar as constelações, de encontrar as constelações familiares, essa pessoa está no campo, gente, de esponja. De esponja. Todo mundo que busca as constelações, ela é um pouco de esponja. Esponja de aquilo, é esponja mesmo. Quando a gente bota debaixo da água, absorve tudo, né? É esse caminho mesmo. Então, essa esponja é a nossa alma tentando colocar alguém no lugar de pertencimento da família. Depois que a gente faz esse movimento de colocar algum membro que a nossa alma está sendo solicitada a fazer isso, a gente precisa dizer, pronto, seu lugar é esse, você é o pai, né? Foi isso que eu fiz aqui no meu livro, quando eu disse eu vou dar um lugar ao meu pai de pertencimento a essa família, aqui é dentro de mim, gente. Isso significa que eu vou chegar para o meu irmão e dizer, olha, vamos ali na casa do nosso pai, porque ele é pai da gente. Não, não precisa disso. Até porque nunca teve uma mão dupla de aproximação. Então, eu também não preciso disso. Mas eu preciso dizer o quê? Dentro de mim. É uma honra que a alma precisa. É a mesma coisa. Se você for na casa da vizinha e levar um pedaço de bolo, dizer, mulher, pelo amor de Deus, sei que tu tá toda fitness, estás fazendo dieta, e eu trouxe para tu um bolo de banana, sem açúcar, sem lactose, trouxe para você. A vizinha vai dizer, meu Deus do céu, Elisângela, você pensou em mim. Aí ela recebe o bolo. Se dependendo dessa vizinha, ela não fizer nada, obrigada. Quis me dar porque quis, minha filha, depois que eu saio de lá, né? Quis me dar porque quis, eu não pedi, né? Aí ela vai ficar com a dívida comigo. Mesmo sem eu ter dado o pedaço de bolo, sem querer nada em troca. Mas a lei do dar e receber vai exigir algo em troca, nem que seja um obrigado. Aí essa vizinha, lá na alma dela, ela fica com o peso, filho da mãe, sobre mim. Ela não faz nada e ela vai dar algo a alguém e alguém não vai retribuir. E aí pagou o que fez comigo. Entenderam? É da vida, é o dar e receber. Agora, se essa vizinha disse, Eli, mulher, veio no outro dia, né? Olha, mulher, eu sei que tu é lá do Nordeste, olha o que eu trouxe para tu. Doce de leite, caseiro. E eu digo, mulher, pelo amor de Deus, vou comprar um queijo de coalho e vou comer com doce de leite, que é o que mais a gente come no Nordeste. Mulher, muito obrigada. Na hora que ela fez isso, gente, eu botei tudo isso aqui, não foi programado não, viu? Eu estou pensando, esse bolo era para eu comer com café com leite, esse doce de leite era para comer depois. Então, ó, na hora que eu dei o bolo, e ela me deu doce de leite, eu dei o bolo, ela deu doce de leite, deu o bolo, ela deu doce de leite. Ficou em equilíbrio essa relação. Equilíbrio. Se eu dou o bolo, ela não me dá nada, ela me deve. Se eu dou o doce, se ela me dá o doce de leite, eu não dou nada, eu devo a ela. Assim acontece com a vida. A vida. Bebê, deixa eu te informar. Você não ganhou a vida de graça, não. Não foi de graça. Sua alma, na hora que você é instalada fisicamente, encarnada, dentro do útero da tua mãe, com a semente que teu pai jorrou lá dentro, sua alma já sabe que você deve a vida, a grande oportunidade de estar aqui na Terra. Não é um simples pedaço de bolo e um doce de leite. É a existência. A existência. Meu amigo, sabe o que é que vai acontecer? A alma vai ficar doidinha. Meu Deus do céu, como é que eu vou pagar? Aquela mulher e aquele homem me deram a vida. Ele jogou a semente e ela deixou a semente nascer dentro dela. Pois não nasci?
e a alma vai ficar, ó, doida atrás de dizer como é que eu vou pagar esse negócio, esse presente tão alto. Se os pais têm consciência e diz, minha filha, eu fiz isso por Deus, pelo pedido que Deus me fez de trazer um filho dele aqui para a Terra, você vai dizer, mãe e pai, muito obrigada, ó. Agora eu vou seguir meu caminho. E ela vai com Deus e com a minha bênção. Agora, se os pais não têm consciência e estão emaranhados de dor, de pai que foi abandonado, de mãe que foi abusada, e ficaram na vítima, na hora que você olhar para dizer, mãe, ó, e pai, obrigadão aí, viu? Foi massa o que vocês fizeram por mim, agora eu vou seguir meu caminho. Sua alma não vai conseguir. Ela trava. Ela trava. Ela vai dizer, pelo amor de Deus, como é que eu vou ser feliz se essa mulher que me sustentou no ventre dela está apanhando esse homem? E esse homem que deu a semente e botou no ventre dessa mulher tem uma doença. Você trava. O dar e receber, o bolo e o doce de leite, não caminham. E aí você cria uma frase para dizer, eu fico por vocês, já que vocês pararam um tempo da vida de vocês por mim. Isso Bert chamou de amor ingênuo, amor genuíno, amor infantil, um amor cego e emaranhado, porque é só um mecanismo cerebral que está dizendo, eu não tenho como ir, gente, como é que eu vou se esse povo fez tudo por mim, como é que eu vou? E ainda por cima tem um olhar, tem um pedido verbal da mãe, filha, olha, vem aqui, menina, tu sabe que teu pai me bateu mais uma vez, ou então teu pai descobriu que ele tem outra mulher, filha. Como é que eu vou resolver isso sozinha, minha filha? Eu estou sozinha no mundo, só tem você, olha, graças a Deus que você foi gerada em mim, meu fruto você. Aí lascou, né? Lascou tudo. Porque na hora que uma mãe pede, seja verbal ou apenas com a carinha assim, de coitadinha, acabou. Se o filho não anda, ele trava. Ele trava a vida dele no insucesso de dinheiro, de amor, de saúde, de tudo. E ele é capaz do que chama de amor em sacrifício, capaz de morrer pela mãe. Eu acho que isso é a consciência ainda do que aconteceu com Cristo. Na hora que Cristo é assassinado na cruz, ficou essa consciência de exclusão no mundo. E aí a gente capta isso no vácuo quântico. É uma teoria que eu tenho, tá, gente? Gente, deixa eu perguntar uma coisa antes de eu seguir, que eu vou ter que parar aqui no Instagram, senão o celular vai acabar a bateria e eu não gravo. Alguém tem alguma dúvida de tudo isso que eu já falei? Enquanto isso, eu me despeço aqui. Pessoal do Instagram, muito obrigado. Curte, comenta, compartilhe. Isso me ajuda muito a divulgar aqui esse canal de informações e de relacionamentos. Um abraço. Alguém tem alguma pergunta, gente? Eu falo, né, gente? 1 hora falando. Alguma pergunta? Não, isso não é minha turma, não. Tenho certeza. Por aqui tá tranquilo, professora. Obrigada. Uhum, tá certo, querida. Alguém mais? Ninguém? O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Já curou desenganados, já fechou tantas feridas.
O amor junta os pedaços. Gente, o amor, ele é capaz de muita coisa. Ele é capaz de de fechar muitas feridas mesmo. A gente precisa ter essa confiança nesse amor, nesse outro amor, que ele é maior, que ele inclui a todos. É o amor que Bert Hellinger chamou da consciência sistêmica familiar. Ou, desculpa, da consciência da totalidade suprema. Esse amor, ele é divino, né? Ele é o amor de Deus. Ele é o amor consciencial do universo. Desse universo que a gente está instalada e que abriga a todos, do bem e do mal. Nem vai adiantar você ter raiva do seu pai porque ele traiu sua mãe, a mesma mãe que ainda permanece casadinha de aliança com o papai, dormindo na mesma caminha, fazendo a mesma sopinha 30, 40, 50 anos, e ainda achar que Deus vai castigar esse papai. Vai não. Não. A consciência da totalidade suprema inclui a todos. Ele é tão democrático, tão lindo esse amor, que ele vai apenas aguardar o tempo de responsabilidade das atitudes. Isso ele vai. Então, o amor da totalidade suprema, ele não tem meio termo, não, viu? Não é aquela coisa assim, mãe, compra um pirulito. Não, filho, você não pode, acabou de sair do dentista. Ô, mãe, mas só um pouquinho, só para eu sentir o gostinho. Não pode. Aí a voz, não pode. Mãe, só essa vez, eu prometo. Tá bom, menino. Olha, para tu deixar de me abusar, eu vou comprar esse pirulito. O amor da totalidade suprema não é assim, não. Se está na hora de uma mulher, chegou a hora da morte dela, ela foi ter neném, dependendo do histórico dela, algum santo ou anjo da guarda pode chegar e dizer, mas Deus, o filhinho dela vai ficar sem ninguém. E esse amor, ele vai dizer, mas é a hora dela. É a hora dela. Se esse anjo da guarda chegar e dizer, mas é a hora dela. Faça-se agora. Porque existe um programa, existe uma lógica de existência de cada ser humano aqui na Terra. Nós não estamos perdidos, nós não estamos abandonadas e abandonados por Deus, de um mundo de sofrimento, que Deus poderia, assim, mudar situações caóticas que a humanidade vive. Existe um campo prático de dor e de amor para que as pessoas evoluam. Então, o amor da totalidade suprema, ele aguarda você cumprir com o que você fez. Mas na hora que ele chama, é para vir. Seja para pagar o que você fez, para dizer, você não plantou batata e tentou colher chuchu, você vai colher batata. Porque esse Deus, esse amor, ele é essa fonte do bem e do mal. E ele é que autoriza. Eu sempre digo isso. Tanto é que se você for no seu quintal e plantar uma erva daninha, vai nascer abundantemente. Se você plantar uma rosa, um girassol, vai nascer abundantemente. Então, o playground e a brincadeira aqui na Terra é entender todos esses movimentos para que o nosso espírito ele possa evoluir.
e para que a gente não psicossomatize no nosso corpo aquilo que na emoção está presa. Então, essa consciência sistêmica familiar, da qual a gente é envolvida como uma cápsula, ela só consegue romper para que um membro vá, se ela estiver bem, se ela tiver uma boa cultura e tudo mais. Se isso não acontecer, se sua mãe não mudar, se seu pai não mudar, só há um outro caminho para você chegar no mais. É você dizer, eu sinto muito por vocês, mas eu vou diferente. E aí você vai diferente deles. E agora com uma palavra acrescentada, sem culpa. Porque você pode até tentar ir diferente. Se você não traz isso para a consciência, essa dor que está lá no inconsciente se torna destino seu. É o que Jung diz, né? Então, só consegue ir se você não se sentir culpada em estar rica, em estar feliz com o namorado, em estar viajando, em estar vestindo melhores roupas de grife, em estar se alimentando melhor. Não que você não possa ajudar. É lógico que quando Gisele Bündchen chega ao auge do poder dela, ela ajuda todos da família. Ela vai dar uma função. Não é ajudar, chegar e dizer, toma aí, ó, 10 mil para tu viver por mês. Não é isso. Ela dá uma função para cada pessoa. Inclusive, o que eu acho muito bonito é que ela deu uma função para a irmã gêmea dela. Então, as duas vivem uma relação de amor simétrico muito bonito. Porque ela aparece no palco, mas nos bastidores, a irmã dela prepara tudo para ela, que é o braço direito, esquerdo e tudo mais dela. Então, ela diz, eu não vou só, porque eu não nasci só, eu estava com você, então você vem comigo. Entenderam? Então, quando a gente diz assim que eu tenho que ir sem culpa, não é que eu tenho que esquecer minha família. Muita gente, às vezes, as pessoas esquecem disso, porque ainda estão muito dentro do dogma da culpa de não amar um pai ou uma mãe, né? Que tem que honrar, né? Honrar a ponto de se anular. Não é esse o propósito da vida. Não pode em hipótese nenhuma. Então, esse amor vai trazer você para esse movimento maior. Se sua família não se abriu para isso, só tem um caminho para você ir para o mais. Só você agora. Se não for você, você vai ficar parada na vida, estagnada, sem se mexer, sem saber, em hipótese nenhuma, por que está acontecendo isso. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então tá. Então, gente, a gente vai ficando por aqui hoje. 1 hora e... Não, 1 hora e 10 minutos de aula. Foi bom. Certo? Vamos começar a espalhar aí, que toda quarta agora tem aula. Quem é de Brasília, eu vou mandar o link da formação. Gente, eu estou começando a trazer novas turmas para formar, tá? Começa agora em maio de 2025. E aí, quem vocês puderem me indicar para formações presencial em Brasília ou supervisão online, por favor, divulguem o link, eu vou colocar agora nos grupos, para a gente poder trazer mais pessoas para esse campo consciencial. Certo, meninas? Então, um beijo imenso no coração de vocês e até quarta-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Combinado? Combinado. Tá bom, Rani, Nohana, Fátima, Fernanda, Maria, Cristina. Deixa eu ver quem mais aqui, deixa eu abrir. Ai, meu Deus! Será que eu desliguei? Ah, desliguei. Desligou, não.
Cadê eu? Ah, tá aqui. Desligou, não. Fernanda, Rani, Fátima, Maria Cristina, Priscila e Suelen. Beijos, meus amores. Uma boa noite para vocês, tá Beijo, bom? Boa tchau. Páscoa, boa Páscoa. Beijo, Boa linda. Páscoa, é verdade.